Bom, então nós estamos aqui na página 83 do Jardim. Nós estamos utilizando como exemplo o mapa que se encontra aqui na página 77, esse mapa aqui. E a gente tá dando sequência aqui na parte final do Jardim, que é onde a gente tá juntando as informações, unindo as informações desse mapa de exemplo para a gente entender como a gente consegue interpretar, né? Como a gente consegue primeiro entender essa parte mais estrutural do mapa como um todo, entender como ele se conecta, como as informações elas vão se conversando, para depois a gente poder fazer a nossa interpretação em cima disso. Bom, então aqui a gente está no segundo parágrafo ali da página 83, que diz assim: observamos que dentro da casa 3, daquele mapa de exemplo, também se encontra Júpiter a 0 grau do signo de Peixes, um de seus domicílios. Então, Júpiter está em casa, está em Peixes. Esse mapa possui ascendente em Sagitário, portanto, Júpiter é o seu regente. A casa 3, que é a casa de Gêmeos, é a casa oposta à casa 9, que é a casa de Sagitário. Sendo assim, Júpiter se encontra desafiado aqui. Então, esse mapa aqui, ele tem, né, o ascendente Sagitário aqui, o Júpiter aqui é 0 graus do signo de Peixes dentro da casa 3. Então, ele tá em casa, porque ele tá em Peixes, mas ele tá desafiado, porque ele tá na casa de Gêmeos, que é uma casa contrária, é a casa contrária à casa 9, que é uma das casas de Júpiter, tá? Que é a casa de Sagitário, que é um dos signos que Júpiter rege lá junto com Peixes, né? A função de Júpiter é expandir, é ir além, é se aprofundar, enquanto a função da casa 3 é distribuir, disseminar, espalhar, sem se preocupar em adentrar mais a fundo no conteúdo. Podemos notar que esse ponto conversa com a informação que detectamos em relação à conexão de Saturno com Mercúrio e com a Lua. Claro, porque lá no outro vídeo, né, que a gente falou sobre o trígono do Saturno com Mercúrio e com a Lua, a gente falou que essa conversa, esse ponto, né, essa conexão do Saturno aqui, pode indicar um acomodamento, uma preguiça, às vezes, em se aprofundar, pode deixar a pessoa meio dispersa, né, querer falar muitas coisas ao mesmo tempo, querer se aprofundar em muitos assuntos e daí não consegue, né, acaba ficando num lugar que não é tão aprofundado. Mesma questão de um Júpiter de casa 3, tá? Podemos notar, aliás, a tabela de elementos nos mostrou um déficit de pontos no elemento fogo, e essa informação pode ser melhor compreendida quando observamos Sol e Marte no mapa. Então, olha só, Marte fala da nossa personalidade. Então, se a gente está olhando um déficit de fogo, deixa eu olhar onde é que está Sol e Marte no mapa, que são pontos muito fortes do elemento fogo, né? Que vão falar de como a gente emana esse elemento fogo no nosso dia a dia, no mundo, como a gente age de acordo com esse elemento. Então, Marte fala da nossa personalidade, de como nos posicionamos perante o mundo e defendemos nosso território, as nossas opiniões e perspectivas. A casa original de Marte é a casa 1. Nesse mapa, Marte se encontra na casa 7. Ou seja, o planeta aqui está no oposto de seu domicílio e naturalmente vai se sentir desafiado, pois está literalmente na casa dos outros. Na casa 7, Marte não se sente à vontade para ser quem ele é, pois tem a sensação de que está sempre incomodando, sendo intrometido e acaba se diminuindo para tentar caber no espaço e opinião alheia. Somado a essas percepções, notamos que é um Marte que se encontra no signo de Câncer, um signo de energia feminina, introspectiva, emocional, sensível. Se sente machucado com facilidade. Ou seja, esse planeta se apresenta com a guarda baixa, indefeso. Tem a sensação que ao assumir a sua postura pode agredir os outros e vai fugir disso a todo custo, pois tem medo de ser rejeitado.
Assim, pode se sujeitar o tempo todo às opiniões alheias e se sentir como vítima do destino. Então, isso aqui, né, essas características que a gente pode entender aqui desse mapa, elas vão conversando, né? Então, com esse Júpiter de casa 3 aqui, por exemplo, e que conversa com o trígono do Saturno lá, com o Mercúrio e com a Lua. Então, às vezes, pode ser que a pessoa ela se sinta desafiada a mergulhar em determinados assuntos, a se aprofundar em determinadas situações, porque no momento que ela escolhe algo para se aprofundar, ela tá deixando outras coisas de lado, ela tá deixando outras coisas para trás. E ela pode ter a sensação de que isso incomoda os outros ou de que isso desagrada o entorno dela. Então, é um desafio para ela dizer: não, eu prefiro isso aqui, eu quero investir nisso aqui, eu quero me aprofundar nesse assunto. Né? Ela vai precisar fazer um trabalho interno, ainda mais com o déficit do elemento fogo, para assumir aquilo que faz sentido para ela e conseguir agir de acordo com isso. Então, vai mais ou menos nesse sentido aqui. Agora, o Sol, né? No Sol desse mapa, encontramos uma chave essencial. Lilith encontra-se em conjunção praticamente exata com esse planeta, né? Então, aqui a gente tem, falei já em outro vídeo, né? O Sol em cima da Lilith, chegando aqui na cúspide da casa 6, então o Sol de casa 6 em conjunção com Lilith. O Sol representa a essência, o centro da onde emana o brilho e a espontaneidade, a nossa energia criativa. A Lilith representa a parte sombria da Lua e fala sobre aspectos não aceitos e julgados como vergonhosos. Essa conjunção de Sol e de Lilith pode dar a sensação de que ser quem se é imoral, não permitido, proibido, sujo. Em Touro, essas crenças estarão relacionadas a recursos, finanças, segurança material, sexualidade, fertilidade, beleza e tudo o que envolve desejos terrenos. Ou seja, pode haver muita culpa e repreensão interna sobre sentir determinadas vontades ou pensar determinados assuntos. A abundância taurina pode ser vista como algo pecaminoso e a pessoa pode ficar presa em processos de escassez por acreditar que não merece ter o que é o melhor para ela, pois isso seria soberba ou arrogância. Então, talvez seja uma pessoa que vai precisar trabalhar esse tipo de pensamento dentro dela, de superar isso, né? De entender que ela, porque isso é ela, né? O touro, ele é um signo de terra. Ele vai pensar sobre assuntos terrenos naturalmente, faz parte da constituição dele, né? Então, talvez seja algo que a pessoa precise atravessar aqui, né? Talvez por questões de criação dela, né? Enfim, como ela tem um ascendente Sagitário, Sagitário é um signo que vai falar de religiões, de crenças, às vezes questões que envolvem, né, religião, e aí vem muito essa coisa do pecado, de assuntos proibidos. Talvez ela vai ter que atravessar esse tipo de preconceito com os próprios pensamentos dela para ela poder viver uma vida mais feliz, mais tranquila, sendo quem ela é, né? Também podemos observar que Sol e Lilith se encontram muito próximos à cúspide da casa 6. Planetas no início das casas são como porteiros. Não é possível adentrar naquele território sem antes conquistar a confiança do guardião. Sendo a casa 6 um ponto-chave desse mapa, sem esclarecer essa conjunção de Sol e Lilith, possivelmente esses assuntos, rotina, cotidiano, saúde, bem-estar, fiquem em estado de pendência e essa área sentida como não resolvida, com uma sensação de vazio e não preenchimento. Então é isso, essa pessoa ela vai ter que olhar para questões que envolvem né, essa Lilith, isso que a gente veio falando até agora, para ela poder se sentir bem, para ela poder
sentir bem-estar, se sentir confortável em ser quem ela é. Bom, então vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito extenso e logo mais a gente volta para dar sequência aqui na nossa na nossa síntese, aqui na nossa união das informações desse mapa de exemplo aqui do jardim. É isso.